Bem-vindos ao Beto no Mundo, na segunda temporada desses episódios que mostram a diversidade natural e cultural do planeta. Nesse 56º episódio, nós levamos vocês às maravilhas das Maldivas. Este cenário idílico, né, que está no nosso imaginário desde a infância, né, que quando a gente desenhava uma ilha, eram algumas palmeiras, uma casinha e água por todos os lados. Então, essa representação de uma ilha, onde a gente se percebe como uma ilha, né, não existe nenhum lugar no planeta como as Maldivas. Com essa água, com os seus mais diferentes tons de azul, né, e esse complexo de imagens que nos levam a um paraíso idílico. São 150 resorts, né, que exploram o mundo subaquático, o sol e todas essas maravilhas equatoriais deste arquipélago que se desenvolve ao longo do Equador, desde o sul da Índia, né, sudoeste da Índia, atravessando a linha do Equador. Para quem não me conhece, eu sou o Beto, percorri 139 países nos 6 continentes e amo desvendar toda essa diversidade que o planeta nos oferece. Fiz meu high school nos Estados Unidos, trabalhei na Europa, viajei pela Ásia durante um ano e, ao retornar ao Brasil, eu abri a Trip and Travel, agências de viagens e intercâmbios, durante 33 anos como representante do Student Travel Bureau, né? Construímos juntos a história do intercâmbio no Rio Grande do Sul, que agora, há 2 semanas, as marcas se separaram e a gente continua com a nossa missão de proporcionar intercâmbios transformadores, né? Agora com a casa própria, né, com a cara própria, na nossa cores azul e branco do Trip and Travel, sempre aqui na Quintino Bocaiúva 267. E temos o selo, desde 2016, do Virtuoso, a rede que congrega as melhores agências e fornecedores do mundo do turismo, né, que nós estamos aqui com vários convidados presentes que participam dessa rede, que liga as pontas entre vocês, viajantes, né, nós, agentes de viagem, e a rede, a melhor rede hoteleira do mundo. Né. Os nossos Grand Tours, que são as nossas viagens de imersão cultural, começaram lá em 1994, com o historiador e intelectual francês Alexandre Roche, que nos conduziu, né, a essa forma de viajar onde se mergulha na história, na geografia, na geopolítica e nas atrações desse fantástico planeta Terra, onde a gente foi colocando as peças ao longo desses 27 anos, já cobrimos 4/5 do planeta em nossas viagens. Dando abertura ao episódio de hoje, Maldivas, esse paraíso terrestre no meio do Oceano Índico, uma área de 80 mil quilômetros quadrados, com 1.192 ilhas. Para inspirar vocês, eu coloco um vídeo de um dos hotéis que a gente vai estar visitando ao longo da noite, para vocês entrar no espírito das Maldivas.
embarcar agora, né, gente? Eu que gosto muito de viajar, mas para mim, férias é água, férias é praia. Eu nasci em Rainha do Mar, praticamente, que é uma praia aqui na Costa Gaúcha, né? E onde se passava 3 meses. Então, a ligação de férias, lazer, tem que ser com água. Adoro as viagens culturais e tudo que a gente explora pelo mundo, né? Mas lazer é água. E as Ilhas Maldivas é o ápice desse conceito. Vai estar, então, hoje conosco Roberto Verdun, professor doutor titular do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da URGS, nos explicando como surgem essas ilhas. A Clara Campos, do Minor Hotels, né, que apresenta alguns hotéis da rede Minor, entre os que nós vamos estar vendo hoje são os hotéis da rede Anantara, nas Maldivas. A Tatiana Guimarães Weston Webb, representante brasileira pelo surf nas Olimpíadas do Japão, que não pôde estar presente hoje, mas nos mandou esses vídeos que representam um pouco do que é a sensação de chegar nas Maldivas. Então, os diferentes tons de azul, o azul esverdeado, né, é a profundidade que determina. Então, no azul mais escuro, são áreas mais profundas, né? Então, nós estamos no ápice de montanhas vulcânicas, onde se formaram os corais no entorno dessas montanhas antes delas submergirem, né? E nessa parte baixa, mais clara, que a gente chama de lagoa, que é perfeita para o snorkeling, para o mergulho, né? Nós vamos ter uma camada pouco profunda e vai ter com as temperaturas ideais para o desenvolvimento e formação desses maiores redes de vida que nós temos, que são os corais. A Tatiana, além de nos representar nas Olimpíadas de Tóquio, né, onde pela primeira vez se concorreu com o surf, ela foi vice-campeã mundial na temporada que terminou agora, né, de 2021. E ela mostra aqui a transparência das águas das Maldivas. Tá. Pode vir. E a Niara vai nos falar sobre a visibilidade, mas eu quis colocar esse filme para mostrar o que é a transparência desta água. E a Niara Cabreira Faria, do Dive Center Planeta Mergulho, nos apresenta o mundo subaquático das Maldivas. E além de William Pulvirente, do Baglioni Hotels and Resorts, apresentando a propriedade da rede nas Maldivas, e Alexandre Rizancourt, um francês que mora no Brasil, da Version Unique, que apresenta os hotéis de experiência e imersão do Relais Chateau, Small Leading Hotels of the World nas Maldivas. Então, aqui ele nos dá uma pré-estreia do que a gente vai estar vendo hoje. Vida ruim, né, gente? Então, o conceito de férias, de viagens de lazer, de destino de lua de mel, de destino de imersão na natureza, as Maldivas é um destes locais. Bem-vindos às Maldivas.
né? Um país cuja capital é Mali, a língua oficial é o Dveli, a religião é islâmica, o governo é uma forma de governo, uma república presidencialista, cujo presidente é Ibrahim Mohamed Solim. Tem uma área acima da água de apenas 298 quilômetros quadrados, ou seja, um dos menores países do planeta, mas e com uma população de 530 mil habitantes, uma renda per capita de 20 mil dólares, né? E um índice de desenvolvimento humano de 0,74, que está em 95º lugar, metade ali né, a gente considera, são em torno de 200 países na ONU, né? Então está na metade dessa escala. O povo nativo das Maldivas, né? Então eles seguem a religião islâmica, né? entre seus preceitos, né? O hijab, né? Que é vestir-se discretamente, que é provavelmente para muitos de vocês que não sabiam, surpreende, né? Porque tu imagina uma ilha equatorial, né? Com algo tipo a Polinésia ou Havaí, com as mulheres mais expostas, né? Mas em função da sua história, está dentro, ao longo das rotas comerciais, né? Vai ser o contrato com os navegadores árabes, né? Que vai determinar a história da cultura e da religiosidade do país, né? Tendo sido adotado o Islã. Então, aqui nós temos as Maldivas, para a gente se localizar. Aqui temos a Índia, o Sri Lanka. Estamos aqui a 600 quilômetros a sudoeste do subcontinente indiano. Então, é um arquipélago de 1.192 ilhas. Ela fica, aqui nós temos a linha do Equador, fica desde 7 graus norte até 1 grau ao sul do Equador, ou seja, a temperatura é constante ao longo do ano, né? E são esses 298 quilômetros quadrados, esses pontinhos que a gente vê ao longo dessa grande área, né? Que é a República das Maldivas, incluindo as suas águas territoriais, né? Se estende de norte a sul por 754 quilômetros e de leste a oeste por 118. São 26 atóis. Atóis são esses grupos de ilhas. A capital é Mali, com 140 mil habitantes e com 9 quilômetros quadrados, densamente povoada. Aqui é o aeroporto, aqui fica do lado da capital, né? Recebe voos diretos da Europa, do Oriente Médio, da Índia, do Sri Lanka, de Singapura, né? Eu voei a primeira vez vindo do Sri Lanka, outra vez vindo de Singapura e voando de volta via Doha. Então, essa cadeia de 1.192 ilhas de formação de corais são agrupados em, depende do número ali, mas o correto são 26 atóis, né? Sendo 200 dessas ilhas habitadas e 3/4 das mesmas, né, constituídas por hotéis. Então, tendo tão pouca terra, né, e sendo fruto do desejo de 9 entre 10 viajantes, né, ficar em um overwater bungalow, né, a maior parte dos hotéis dispõe desse tipo de construção, como a gente vai ver ao longo da apresentação. Clima subtropical, com 2 monções, né, a quente, úmida e seca, nas monções de Nordeste, de novembro a março, que é quando a gente deve ir, né? Então, exceto os períodos do surf, que deve ser terminou agora, em outubro, em setembro, né? Então, que pega a época das chuvas, mas também a época das ondas, né? Para quem vai para mergulho, para lazer, em busca de sol, tem que viajar de novembro a março, né? Porque daí
as chuvosas são as monções de sudoeste, né, de junho, agosto, quando são mais intensas. Temperatura média, em torno de 30 graus, não muda, é constante ao longo do ano inteiro. O registro da nosso último Grand Tour das Maldivas, aqui o casal Graça está assistindo, o casal Calacum, né, a Denise, os Kershers, a Elisa, a Denise e o Alexandre, a Dulce. Nós ficamos no Sheraton Maldives Full Moon Resort, que tem um custo-benefício bacana, fica próximo do aeroporto, transfer por água, porque os atóis mais longe tem que se fazer por aéreo, que é maravilha, porque já funciona como um tour aéreo, vendo todas aquelas belezas que a gente viu ali nas filmagens da Tati. E aqui era o nosso cantinho do bar e do restaurante, né, do Sheraton Full Moon, que conforme a luz ao longo do amanhecer até o anoitecer ia tendo seus mudanças de nuances, né? Aqui os bangalôs sobre a água, o setor de piscina, né? Então, água está presente o tempo inteiro, né? E alimentação, né? Então, cada hotel vai desenvolver sua gastronomia, apresentar sua gastronomia própria, mas a base vai ser o peixes e frutos do mar, que é o que temos em abundância. Praticamente todos os hotéis vão ter seus diving centers, né? Então, com oportunidades fantásticas de mergulho, que a Niara vai estar falando. Então, aqui eu fiz um mergulho de naufrágio na frente do aeroporto de Mali, né, que foi maravilhoso. Eu me lembro do primeiro mergulho, sei lá, 20 anos atrás, meu primeiro mergulho nas Maldivas, foi mergulho de correnteza, né, onde só deixa teu corpo sendo levado com aquele cenário passando à tua frente. A importância do turismo, 28% do PIB do país vem do turismo, né, que garante 25 mil empregos. Eles receberam 1,7 milhões de visitantes em 2019, né? Eles queriam atingir os 2 milhões em 2020, quando o mundo parou, né? Mesmo assim, foi um dos países que, por todas as características que a gente vai ver, de distanciamento, de estar isolado por natureza, foi um dos que primeiro abriu e garantiu uma temporada de que 1/3, né, dos visitantes de 2019 acabaram visitando as Maldivas em 2020. Falando um pouco da história do país, que teve sob protetorado inglês e hoje é uma república independente, né? Os 2 primeiros resorts abriram em 1972, né, com uma capacidade de 280 camas. Hoje são 150 resorts, com poucas exceções, onde tem mais de um hotel em uma ilha. Em geral, são ilhas onde só tem um resort por ilha. E sempre cercado por essa água fantástica e com toda a maravilha do mundo subaquático em termos de fauna e flora. Com esses fantásticos. Eu brincava, né, que no meu bangalô eu colocava a cadeira para um lado para ver o sol nascente, né? Depois virava para o outro para ver o sol, o pôr do sol, né? Ou seja, estamos em contato com a natureza 100% do tempo. E para explicar como surgiram essas ilhas, eu convido agora o Roberto Verdun, também ele não está presente fisicamente hoje, porque ele está na França, lá degustando os bons vinhos do Beaujolais.
E então o professor titular do Departamento de Geografia e Geociências da URGS nos fala sobre a formação como a Índia ela vem como uma ilha e se choca com a Ásia, e as Maldivas como uma consequência, né, uma continuidade desse grande movimento dessas placas, né? Então, nós temos aqui na placa indiana, o subcontinente indiano, o Sri Lanka e as Ilhas das Maldivas. Então, fala aí, Verdun. Olá, Beto, amigas e amigos do STB. É com muito prazer que eu venho aqui também trazer algumas informações, né, sobre a formação da chamada República das Maldivas, né, como nós a conhecemos hoje, né? Então, para falar sobre isso, nós temos que pensar numa história, numa escala que nós chamamos geológica, né? Um tempo bastante longo, diferente da nossa escala histórica, para comentar a gênese da formação então dessa república, sobretudo formada aí por 1.199 ilhas, né? Então que o conjunto dessas ilhas estão em 26 atolls, né? Sendo que em torno aí de 202, né, delas são habitadas, né, desse conjunto de 1.199, né? Bom, a República das Maldivas, o Beto com certeza vai mostrar isso para vocês, né? Está situada aí no sudoeste da Índia, né? E esse conjunto de ilhas forma em torno de 90 mil quilômetros quadrados, né? Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão, né? Sendo que 86% delas, né, estão com uma altitude entre 1 metro e 2 metros. Quer dizer, são altitudes, em termos do nível do mar, né, extremamente baixas, ou seja, são muito influenciadas sobre as variações marinhas, né? Então, só para a gente ter uma comparação, a área central de Porto Alegre está entre 4 e 5 metros, né? Então também, né, se a gente for pensar, a área central de Porto Alegre tem, né, possíveis riscos aí, talvez com o que se projeta em termos do aumento do nível do mar, e com certeza isso terá influência também em todo o sistema da Laguna dos Patos e do Lago Guaíba, né? Então, só para se ter uma ideia o quanto, né, essas ilhas da República das Maldivas também está assim projetada para ter uma série de problemas, né, no futuro em função de uma possível mudança climática e a elevação do nível do mar, né? Então é interessante a gente pensar na localização geográfica, quer dizer, não é por acaso, né, que então as ilhas estão situadas a sudoeste do que nós hoje reconhecemos como Índia, né? Porque está exatamente associado a toda uma migração, né? E aí nós temos que ter uma certa abstração para pensar isso, mas eu vou mandar uma figura para o Beto para ele poder mostrar para vocês, né, do deslocamento, né, nesses, né, milhões de anos, né, do que nós chamamos a Península Indogenética. Então a gente tem que imaginar lá na Ilha da Réunion, ou La Réunion, né, inclusive um território francês, né, no sudeste africano, né. Então toda a migração, né, nesse período aí de milhões de anos, né, até a posição atual da Índia, né, que nós conhecemos, né, temos o prazer de conhecer toda essa trajetória histórica hoje, né. Inclusive a formação da cadeia do Himalaia, né, se vocês observarem, né, ela está exatamente no norte da Índia, né, a sua origem está associada então a esse impacto, né, dessa península indogenética, como nós reconhecemos, do deslocamento dela em direção então ao continente asiático. E aí a elevação então do que nós hoje também conhecemos como, né, a Cordilheira dos Himalaias, né? Então nesse deslocamento da península indogenética, né, foram deixados rastros, né? E que esses rastros então de formação de ilhas vulcânicas está exatamente associado, né, a essa formação da República das Maldivas. Então, é um quebra-cabeça que hoje, né, então, com todas as técnicas, enfim, de satélite, análise da idade das rochas, enfim, uma série de
de dados, né, que nós podemos levantar do ponto de vista geológico e geomorfológico, então da formação do relevo, né, nós temos aí a condição de montar esse quebra-cabeça, né, da gênese então dessas ilhas. Né. Então eu peguei aqui, né, eu estou em viagem, mas enfim, peguei só um exemplo. Então, se nós estivéssemos no nível do mar, né, então essas ilhas vulcânicas, elas surgiriam, né, como muitas ainda surgem, né, a partir de vulcanismos, né, do fundo do mar, né, verdadeiras cordilheiras que surgem, né. Então há a emersão, né, dessas lavas vulcânicas, e com o tempo, né, vai se formando, né, no entorno dessas lavas vulcânicas, né, uma série de ancoramentos, né, de seres vivos, né, exatamente no nível, na variação do nível do mar. Né. Então, esse ancoramento desses seres vivos, né, vai todo ele formando no entorno desse vulcanismo, né, e por processos aí de submersão e de erosão, então, a parte central desse vulcanismo ela é rebaixada, e o que sobra, ou que às vezes, né, aparece inclusive na superfície que nós estamos vendo, são exatamente esses ancoramentos de corais, né, no entorno dessas antigas, né, elevações vulcânicas. Né. Então, o que acontece posteriormente a imersão, né, e o que nós temos então vamos dizer assim, essa formação dos chamados corais, então o que nós denominamos como atol. Né. Então esse é o processo, né? Como eu disse, eu vou mandar uma figura, uma animação para o Beto para que ele possa mostrar para vocês, né? Assim como uma figura, né, que mostra esse deslocamento, né, da península endogenética. Né? Então, o Beto, como gosta aí de áreas, né, de risco, né, essa é uma outra área de risco. Né? Nós tivemos aí, claro, na sucessão, né, vamos dizer assim, na escala inclusive histórica, né, vários registros, né, de imersão dessas ilhas, né, ao longo da história humana, e claro que mais recentemente, a partir aí das imagens satélite, enfim, uma série de técnicas né, e tecnologias que nós temos à disposição, nós podemos acompanhar, né, e entender melhor esse processo de imersão dessas ilhas em função da elevação do mar. Né? E nós temos que também nos darmos conta que esta, né, área da República das Maldivas ela está muito próxima aí das áreas de tectônica ativa, né, então de movimentação terrestre, né, sobretudo na península da Indonésia, né, e todo esse setor aí da Sumatra, né, que está na parte leste, vamos dizer, no setor leste da República das Maldivas. Né. Então essa aproximação coloca em bastante risco, né, todo esse conjunto de atols, né, então esses 26 atols ou essas 1.199 ilhas, né, em função de elevações violentas, os chamados tsunamis, né, que são frequentes nessa região, exatamente em função dos tremores de terra, né, situados, como eu disse, no que nós reconhecemos como hoje a Indonésia. Né. Então, em 2004, né, está registrado pelo menos uma grande elevação. Nós tivemos mais recentemente, em 2016, uma outra, 2018 outra, enfim, é uma sucessão. Então, qualquer movimentação nesse setor aí leste, né, asiático, a tendência é sofrer então impactos, né, de elevação, sobretudo do nível marinho, pelas ondas. Né. Então, eu tenho o tsunami, a ruptura, né, enfim, movimentação da crosta terrestre, o que ele faz é uma repercussão aí de ondas, né, que se propagam, né, ao longo aí do oceano, né, do oceano, sobretudo do Oceano Índico, nessa porção do planeta. Né. Então, em 2004, foi um movimento bastante, diria, de grande impacto, né. Foi na data de 26 de 12, está aqui o registro, né, 26 de dezembro de 2004, né, quando nós tivemos, né, das 200, né, ilhas habitadas dentro dessas 1.199, né, 150 delas foram inundadas. Né.
Então isso a gente tem uma ideia, praticamente aí 60%, né, das ilhas habitadas foram inundadas, né? E até foi impressionante porque houve toda né, uma evacuação e tivemos, né, mesmo que nesse grande impacto, o que está registrado, enfim, em termos de mortes, foram 82 mortes e também o desaparecimento aí de, né, 26 pessoas, né, que não foram mais encontradas. Então, pelo impacto, pela dimensão, né, do que ocorreu, se considera, claro que não, não vamos dizer que 82 pessoas, né, mortas, enfim, ou em torno de uma centena, somando com as desaparecidas, não seria representativo, mas a gente imaginaria que ainda seria mais grave, né? Até porque 60%, como eu disse, das ilhas foram atingidas. Então, o que ocorreu também, né? Perdas bastante expressivas, né? Do ponto de vista econômico, já que a República das Maldivas ela está assentada sobretudo na economia de pesca, né? Então isso representa em torno aí de 6% do PIB, né? E também a agricultura, né? Com uma série de produtos agrícolas, a banana é um dos principais, o coco, né? Enfim, produtos de exportação que também dão uma sustentação econômica para a República, né? Em torno aí de 3%, né? O que se coloca da base da economia. E cada vez mais, né? Na atualidade, o turismo, né? Assentado aí nos vários hotéis distribuídos em 19 ilhas, né? Que foram atingidas então nesse momento aí, em 2004, né? Então a gente percebe que qualquer tipo de movimentação, né, tectônica que possa ocorrer pode atingir, né, diretamente todos os aspectos econômicos, né, inclusive com perdas de vidas aí, desta república, né, dessa formação aí, então, desse conjunto de ilhas, né, como nós mencionamos, né. Então hoje existem, né, o que eles chamam Safety Island, né, todo um projeto de construção de elevações de ilhas artificiais, enfim, né, de aterramentos de ilhas na busca de, pelo menos, evitar, né, sobretudo nessas ilhas de interesse turístico, né, de construção de hotéis, né, procurar evitar ou minimizar, vamos dizer assim, né, já que é praticamente impossível evitar né, esse tipo de fenômeno, né, pela sua dimensão, o impacto então das ondas ligadas aos tsunamis, né? Então são projetos de, como eu disse, de aterramento, né? Elevações do nível, né? Em relação ao nível do mar, e no entorno, né, eu tenho canais que estão associados a depressões para o momento da evacuação das águas, que seja mais rápido possível, né? E um cinturão de dunas artificiais também, para que possam proteger essas elevações. Tá? Então, todo o aspecto turístico, né, que cada vez mais, vamos dizer assim, soma no PIB, né, da República das Maldivas, como de grande interesse, né? E com certeza aí o Beto vai mostrar todas as belezas que ele pôde também, inclusive, fazer dentro das suas viagens, né, para a República das Maldivas, né? Então, cada vez mais há um investimento nesse tipo de atividade econômica. Então é isto, certo? Então, vou passar aí a figura, né, que mostra essa migração da península endogenética, né? E também uma animação para que vocês possam visualizar a formação de um atol, como é que ele seria a sua gênese. Tá certo? Então, um grande abraço aí, boa viagem com o Beto mais uma vez. Então, aqui a gente tem essa a ilustração que o Verdun estava falando, né, de como o topo dessas montanhas vulcânicas, né, onde ao longo da sua borda forma-se corais e ao se elevar o nível do mar, acaba sobrando só esse topo da montanha, que é o que a gente vê
ver nas imagens que a gente vai estar acompanhando agora. Então, eu queria convidar a Clara Campos, diretora de vendas da Minor Hotels para a América do Sul, para nos apresentar os hotéis Anantara e para a gente ter uma ideia, né, com alguns desses exemplos de hoje aqui, que a hotelaria nas Maldivas. Vou interromper aqui o compartilhamento só para ver a cara da Clara. Tudo bom, Clara? Tudo bem, gente. Nossa, adorei a aula de geografia. Ficou bom, né, para a gente entender como é que surge essa... Muito legal, né? Muito bacana. O microfone aberto aí, fechar. Bom. Tá dando uma interferência de alguém, eu acho. Tem alguém com... Aí, acho que agora melhorou. Ok. Agora sim. Então, essa é a Clara Campos, e eu vou compartilhar aqui a tela, onde da apresentação que a Clara me mandou, eu fiz um resumo, né, para a gente... Porque era uma apresentação de 100 slides, né? Eu diminuí aqui para a gente ter uma ideia, né? Porque sempre... Mas tem meu aqui, Clara. É porque a gente tem 5 hotéis lá, né? Aí eu mandei para ele tudo. Falei, bom, agora aí a gente dá uma enxugada na hora de apresentar, porque senão a gente vai até meia-noite. Perfeito. Clara, então nos mostra aqui no mapa onde que estão os hotéis que a gente vai estar vendo agora. Isso, vamos lá. Então, gente, muito prazer, muito obrigada pela presença de todo mundo assistindo a gente agora, no finalzinho do dia. Como o Beto já falou, eu sou a Clara, diretora da Minor Hotels, a empresa tailandesa, está sediada em Bangkok, mas hoje com mais de 600 hotéis espalhados por mais de 46 países aí pelo mundo. E hoje vamos falar desses 5 hotéis lindos nas Maldivas, que fazem parte da Anantara, né, da marca Anantara, que é uma das marcas de luxo da Minor Hotels. Tá? Então, a gente tem aí 5 hotéis, 3 deles estão um do ladinho do outro, em South Male Atoll, a 30 minutos de barco de Male, que são esses 3 do meio dessa foto que vocês estão vendo. Então, Anantara Valley, Anantara Digu e Naladu Private Islands. Então, são 3 hotéis, cada um na sua ilha, mas essas ilhas são praticamente interconectadas. Então, você acaba tendo acesso a esses hotéis enquanto fica em um deles. No norte, a gente tem o Anantara Kihava, em Ba Atoll. As pessoas, né, as agências de viagem, os clientes dizem que é o nosso melhor hotel, né? Se você for comparar em termos de tarifa, realmente é o nosso produto mais singular, mais top. E no sul de Male, a gente tem o Niama Private Islands, que é um hotel dividido em 2 ilhas, conectadas por uma ponte. O Niama, ele tem uma marca diferente do Anantara, né? Vocês podem ver que a logo é diferente, mas ele está dentro do nosso site do Anantara, porque ele é um hotel de marca única e própria, não existe outro Niama no mundo. Então, a gente incorporou ele ao nosso site do Anantara, mas ele tem uma vibe bem diferente dos Anantara, eu vou mostrar para vocês. E a gente conhece, né, o melhor o Niama em função de ter uma onda famosa, né? Então, muitos dos... Exato. A gente tem alguns casais que estão aqui assistindo a apresentação que selecionaram o Niama como destino de lua de mel, né? Porque concilia as duas coisas, né? Então, ser um destino paradisíaco e ter a onda para o surfista. Eles ou para o casal, se ambos forem surfistas, né? Isso aí. Então, vamos lá. Esse é o Anantara Kihava, localizado em Ba Atoll, e acho que um dos principais diferenciais desse hotel é a localização dele, né? Ba Atoll é patrimônio da Unesco, biosfera, né? É um dos melhores atóis para a gente fazer mergulho. E o legal do Kihava é porque na frente do hotel, na praia do hotel, você tem uma experiência de mergulho e snorkeling, tanto snorkeling para aqueles que não mergulham de cilindro, quanto o mergulho mesmo de cilindro, maravilhoso. Você não precisa nem pegar um barco para ter o melhor mergulho da sua vida, né? Então, essa é uma das grandes diferenciais, é um dos grandes diferenciais desse hotel. Então, vocês podem ver que circundando o hotel
ele tem essa barreira de corais que não atrapalha, porque a praia é super limpa, então você tem limpa em termos de você, né, tem muita gente que fala, você tem muito coral, não dá para entrar no mar. Então, ele é afastado mais ou menos uns 15, 20 metros da praia, então na praia, areia branca, fininha, super confortável de tomar banho de mar, mas se você nada de 10 a 15 metros ali para frente com as suas nadadeiras, você tem acesso a essa barreira de corais maravilhosa que Kiehava oferece. Claro, eu me lembro no meu primeiro mergulho, né, algumas décadas atrás, que isso que era o mais legal, né, de tu sair do teu bangalô, seja bangalô de praia ou bangalô sobre as águas, né, e tu já começa a... Tem uma vida marinha incrível, né, ali. E nesse que eu fiquei, tinha uma tartaruga que ela era daquele canto ali. Então eu ia mergulhar de manhã, né, snorkel, e já estava ali a minha tartaruguinha, daí a gente conversava, e no dia seguinte estava de novo, né? Então é bárbaro isso de tu não precisa, como em muitos lugares, né, se deslocar para começar a mergulhar, o teu mergulho está nas portas de casa, né? Exato, a gente tem uma das barreiras mais famosas ali que chama Golden Wall. Então, chega a ser raro hoje no mundo os lugares que você consegue mergulhar e ver corais vivos, né? Corais coloridos, que a gente chama de corais moles. Na grande maioria das vezes a gente vê muito coral, aqueles mais duros, que parecem pedras, e um pouco mais acinzentados, ou num tom um pouco mais azulado, esverdeado, quase cinza. Nessa Golden Wall a gente vê como se fosse um jardim mesmo. Eu vi até cavalo marinho, para você ter ideia, Beto, quando eu estava mergulhando lá. Foi assim, uma experiência incrível mesmo. Então, mergulho nas Maldivas vale muito a pena, tem que fazer. Olhando aqui de cima nessa foto, a gente vê as nossas beach pool villas. O que é outro diferencial do Kiehava, né? Que muita gente fala, nossa, Clara, mas o preço dele é mais elevado. E aí eu justifico isso com a estrutura que o hotel oferece. A gente tem hoje 79 vilas, todas elas têm piscina privativa, e não são piscinas pequenas, são piscinas grandes. E o menor apartamento tem 265 metros quadrados. Então, não seria de se esperar que a primeira categoria fosse muito abaixo assim, do preço. Então, ele realmente já oferece uma estrutura muito maravilhosa desde a primeira categoria. Então, a gente tem as Beach Pool Villas, a gente tem as Overwater Pool Villas, que são essas que ficam sobre as águas, né, no jet, que é esse caminho de madeira que a gente chama de jet. E, além disso, a gente tem outras categorias maiores, como 2-bedroom, 3-bedroom e 4-bedroom residence, né? São as residências mais novas das Maldivas, elas foram reformadas em janeiro desse ano. Essa é uma Overwater Pool Villa, nosso apartamento é a nossa vila mais vendida aqui no mercado brasileiro, com 265 metros quadrados, uma piscina integrada com o quarto, com o banheiro, com aquela banheira com fundo de vidro. Então, é o estilo do quarto que o brasileiro mais gosta e mais busca quando vai para Maldivas, né? Apesar que eu sou super fã das Beach Pool Villas também, tem aquela sensação de você ter a praia, o mar e a piscina logo saindo do seu bangalô. Eu acho que é bem icônico mesmo você se hospedar numa overwater como essa. Vou mostrar mais um vídeo para o pessoal entrar ainda mais no clima. Isso aí. Opa.
Delícia, né? Dá vontade de se teletransportar. E eu coloquei essa imagem, né? Exatamente que tu já falaste, mas que é muito, muito bacana isso, está indo com um grupo de amigos ou uma família, né? De ficarem juntos. Exato. Essa é uma das residences mais lindas que a gente tem nas Maldivas, toda, assim. Ela foi recém-reformada agora. São 2 quartos e essa parte do meio é uma área comum ali, onde tem uma sala de estar, uma mesa de jantar maravilhosa. Esse quarto, para você ter uma ideia, tem até academia particular. Então, para quem quer mais privacidade, seja num casal ou para quem está indo com família, com babá, ou até 2 casais de amigos, por exemplo, dá para aproveitar e a gente tem 2 unidades dela, essa que você está mostrando e aquela outra ali do lado. E as duas são vista sunset, né, que é muito legal também. Olha só que bacana. Tem uma super piscina. Fora o serviço, né? O serviço nesses hotéis das Maldivas é um super diferencial. Você se sente tratado como nunca, né? Eu acho que eu nunca vi um nível de serviço tão excelente como nos Anantara das Maldivas. E isso é uma linha que o país adotou, né? Então, de só ter, né, já que são experiências limitadas, o número de hotéis que eles poderiam receber, né? De só ter top de linhas, né? Então, e as outras apresentações que nós vamos ter aqui da Unique, do Baglioni, né? Eles vão seguir mais ou menos nessa linha de experiências únicas. E a gastronomia? A gastronomia é incrível, no Quirraba a gente tem muitas opções, é uma outra preocupação, né, das pessoas quando viajam para lá nossa, mas eu vou ficar em uma ilha só, como é que eu vou fazer? Eu vou comer no mesmo restaurante? Qual que é a variedade, né? O que o hotel vai me oferecer? Então, o Quirraba é realmente um dos melhores nesse quesito, ele, com 79 vilas, ele tem 5 restaurantes diferentes, de especialidades diferentes, mais um bar, mais 2 bares, na verdade, um de piscina e um sobre a água. Então, o mais incrível de todos é o Sea Underwater Restaurant, que é esse que vocês estão vendo na foto. Ele acoplado nele tem uma adega com milhões de, assim, a quantidade de vinhos e de espumantes, de champanhes que tem ali é incrível. Então, para os apreciadores Então, ele demais. De fato sob a água. Ele é de fato submerso, aproximadamente 6 metros embaixo d'água, e o mais legal, Beto, é que ele foi construído como se fosse uma cápsula, e ele foi colocado ali perto de um coral original, né? Não tem nada montado ali, né? Não tem nada colocado ali em termos de coral. Então, o hotel obviamente se preocupou com toda a parte da natureza, mas você literalmente está de frente para um coral incrível, e você vê zilhões de peixes. Normalmente quem vai na hora do almoço vê mais cardumes de peixes pequenininhos e coloridos, e quem vai à noite vê aqueles peixes maiores, tubarões e uns peixes mais, enfim, maiorzões, assim. É maravilhoso, independente do horário que você for. E além desse, a gente tem vários outros, tem o Manzaro, que é esse da foto, que também funciona como um bar de piscina, que é uma culinária mais italiana. A gente tem um restaurante de culinária asiática, tem um de culinária mais voltada para a indiana e tem um que é internacional. Então, assim, tem culinária para todos os gostos, né? Não vai desagradar ninguém, só agrada todo mundo. Você, às vezes, nem consegue conhecer todos, né? Tem que ficar 7 noites lá para conhecer todos. Ô, Clara, mas e depois de comer tanto, a gente não tem que cuidar do corpo? O que tu nos sugere? A gente tem muito que cuidar do corpo nesse spa incrível, maravilhoso. E o legal é o que você falou, é cuidar do corpo mesmo, da mente. Então, o Anantara Spa, ele é super reconhecido por ter essa questão do wellness, né? Ele tem muito tratamento para o bem-estar, mas ele também tem aqueles tratamentos de ponta estéticos. Então, a gente tem aquelas famosas IVs, Vitamin C, né? Que é uma vitamina C intravenosa. Eles têm aparelhos para fazer procedimentos no rosto, de acordo com o que você quer. Então, se você quer se bronzear mais, eles fazem um tipo de tratamento. Se você quer cuidar da pele que já se bronzeou demais, eles têm outro tipo de tratamento. Enfim, é um spa sobre as águas como acho que em nenhum outro lugar do mundo você tem uma experiência como essa. Então, o Anantara Spa também é super reconhecido
na sua excelência de qualidade nos tratamentos, tanto de wellness quanto de tratamentos estéticos. E para o final do dia, que tu me recomenda? Esse é gente, o Sky é um bar, eu costumo dizer que é o nosso rooftop. Ele é o rooftop mais baixo do mundo, mas que tem a vista mais linda também, viu? Ele tem um andar, tá bom? Ele tem um andar, mas olha essa vista, né? E do ladinho dele a gente tem o telescópio, que é a nossa atividade de Sky Guru. A gente tem uma pessoa, um astrônomo no hotel, né? Não é astrólogo, é astrônomo. Ele explica um pouquinho sobre as galáxias, sobre o universo, os planetas, e as pessoas têm a oportunidade de enxergar os planetas e as estrelas, as constelações, através de um telescópio de longo alcance, super moderno. Ele coloca as coordenadas, o telescópio anda sozinho. Então, é uma atividade incrível. Você vê o pôr do sol e depois vê as estrelas e os planetas. Dá para ver Saturno, Júpiter, é super incrível. E embaixo da água? Embaixo d'água a gente tem mergulho, a gente tem uma coisa super legal que chama Sea Bob, que é como se fosse um jet ski menorzinho que você consegue afundar com ele, é bem famoso por causa dos filmes do James Bond. Acho que foi a primeira vez que eu vi um desses, foi num desses filmes do James Bond. E sobre as águas a gente tem todos os tipos de atividade que vocês possam imaginar em termos de água, né? Desde stand-up paddle e caiaque, que é cortesia para os hóspedes ali no hotel, até sunset cruises para avistar golfinhos e para visitar outras ilhas, na época que, né, a gente infelizmente agora não está fazendo visita em outras ilhas por causa da pandemia, mas tem também. Dá para fazer até casamento no mar e casamento embaixo d'água. E a expressão house reef, gente, é quando que é o arrecife do próprio hotel, né? Então, exato. Todos eles já foram colocados em ilhas que têm esses belos arrecifes, né? Com esse mundo aquático fantástico. Essa é a Golden Wall que eu mencionei, que fica bem na frente do Quirrado. Isso daí, essa parede de corais, você não precisa pegar um barco para ir, ela está na frente do hotel. E daí depois nós temos o conjuntinho das 3 ilhas. Isso, é o Anantara-Digu, o Anantara Valley e o Naladu. Então, eles se diferenciam basicamente. O Anantara-Digu é esse que aparece mais em destaque aqui na foto, isso que você está mostrando com a sua setinha. Então, ele tem aí 110 vilas, divididas sobre as águas e beach vilas. O Anantara Valley está no topo direito ali da foto, isso. Do ladinho do Anantara-Digu, então você se transporta de um hotel para o outro num pontum, que é um barquinho, em 2 minutos você chega no Anantara Valley, e ligado no Anantara Valley por aquela ponte, a gente tem o Naladu, que está bem no meio da foto em cima. Não, mais para a direita. Isso, esse aí é o Naladu, que ele está conectado no Valley através dessa ponte, e no meio tem um restaurante tailandês maravilhoso. Então são 3 hotéis, muito pertinhos um do outro, um pouco diferentes um do outro, mas que atendem, enfim, maravilhosamente bem. Esse é o Anantara-Digu, com seus bangalôs sobre as águas, com um mar cristalino. Cuidado que o Digu e todos os hotéis nas Maldivas vão ter, né, na experiência overwater, né? Tu vê que aqueles estão um de costa para o outro, ou seja, cada um deles vai ter sua privacidade. Exato. E facing the sea, né? Exato. No Anantara-Digu especificamente é legal porque a gente tem vista sunset e sunrise exatamente. Então ele é literalmente virado para leste e oeste, os bangalôs sobre as águas. Então dá para escolher a vista. Vou mostrar para eles umas imagens aqui, ó. Opa. Isso. O Anantara-Digu é um resort que aceita crianças, né? Na verdade, todos os nossos hotéis de Maldivas aceitam crianças, exceto o Anantara Valley, que é um adults only. Mas não necessariamente isso torna ele um hotel familiar, porque esses bangalôs sobre as águas são super românticos, então a gente atende e circula muito bem entre os 2 públicos, tanto de lua de mel quanto de famílias. Todos os bangalôs sobre as águas têm aquela vista linda que acabou de passar, daquela banheira maravilhosa.
E o spa do Anantara-Digu, que é essa foto que vocês estavam vendo, que essa foto que vocês estão vendo agora, é bem parecido com o do Kihava. Muda só a cor da piscina, basicamente. Então, vocês podem entender que é um padrão dos hotéis Anantara ter esse tipo de spa incrível, maravilhoso, né? E o legal é que quem se hospeda no Anantara-Digu pode frequentar o Anantara Velho. Então, você tem 2 hotéis em um. Gente, se passar uma sessão de massagem com essa vista, com os sons da água batendo no mar, é assim... É incrível, né? Transporte para outro mundo. E o legal é que a marca Anantara, para quem não sabe, ela é uma marca tailandesa. Ela foi fundada na Tailândia, ela foi criada pelo nosso founder. Não é uma marca que já existia e ele adquiriu. Então, a marca Anantara, por ser tailandesa, ela carrega um pouco da Tailândia consigo em todos os hotéis pelo mundo, né? Então, nas Maldivas, obviamente, o hotel é bem praiano, mas ele carrega aquele serviço e a culinária, e principalmente o spa, né, tailandês, que é super reconhecido. E o Anantara-Digu também tem as ondas, né? Tanto o Veli quanto o Digu, que estão ali um do ladinho do outro, também são super reconhecidos por ter um surf bem bacana. Então, a gente tem lá uma onda que quebra no Veli, né, em linguagem de surfista, e outras 2, 3 ondas ali próximas que dá para a gente acessar de barco. Esses spas, né? E o Anantara Velho, ele tem um diferencial, na verdade ele tem 2 diferenciais, assim, que eu vou contar para vocês. Em termos de marca e serviço, ele é um 5 estrelas, ele é super parecido com os outros Anantara nas Maldivas, mas como eu falei, ele só aceita maiores de 18 anos, então para aquele casal que realmente não quer cruzar com crianças, com famílias, com adolescentes e tudo mais, esse é o hotel incrível para você ficar. Então, menor de 18 anos não frequenta o Anantara Velho. E como vocês podem ver na foto anterior, ele tem, dos 67 bangalôs, ele tem 60 sobre as águas, inclusive as primeiras categorias. Então, para aquele casal que está com um orçamento um pouquinho mais curto, ele é super ideal pelo custo-benefício. Você está indo para um hotel 5 estrelas, mas quando você compra a primeira categoria, que geralmente nas Maldivas é uma beach villa, no Anantara Velho é uma overwater. Então você já consegue ficar numa vila, né, almejada dos sonhos, mas pelo preço de entrada, digamos assim, né? Você não precisa ir avante no tarifário, né, na categoria do apartamento para ficar no bangalô dos seus sonhos. Então esse é um grande diferencial do Anantara Velho também. E Clara, quais deles são virtuosos, ou se são todos? Olha, infelizmente nenhum ainda, porque tem tantos hotéis virtuosos nas Maldivas e a gente já tenta entrar há bastante tempo, mas eles não abrem enquanto não sair algum. Então a gente não é virtuoso, mas obviamente para os clientes virtuosos a gente sempre tem um mimo extra para oferecer. E o cinema? Gente, essa experiência de cinema ao ar livre é muito bacana. A gente faz isso privativamente em todos os nossos hotéis, tá? Nos 5 hotéis a gente consegue fazer essa experiência, e o mais legal é que o cliente consegue escolher qualquer filme que ele quiser, desde que não esteja passando no cinema nesse momento, né? Qualquer filme que já tenha saído, por exemplo, nas telas de TV ou nos streamings, a gente consegue passar e a gente faz essa experiência tanto privativa para casais, quanto para grupos, para famílias, enfim. É uma experiência super diferente e vale a pena a gente oferecer para os nossos clientes lá. E aí temos o Niyama, né, o nosso famoso do surf, que na verdade, eu falo que ele ficou bem famoso com o surf há pouco tempo, mas ele sempre foi muito famoso pela estrutura dele ser um pouquinho maior e oferecer tanto uma parte mais divertida quanto uma parte mais romântica, por estar nas Maldivas de lua de mel, né? Então, você percebe que é um hotel dividido em 2 ilhas. A ilha que está ali do lado esquerdo é a nossa ilha Play, e a ilha que está do lado direito, depois da ponte, é a nossa ilha Chill, que é como se fosse um contraponto, uma ilha relax e a outra ilha mais divertida. Então, geralmente, os casais em lua de mel acabam ficando hospedados na ilha Chill, onde tem os bangalôs sobre as águas,
E os surfistas e famílias com crianças acabam ficando mais na Ilha Play, mas as duas ilhas são circundadas por um coral maravilhoso também, o que impede a onda de quebrar muito forte ali. Então, o hotel inteiro é um lagoon, exceto numa pontinha da ilha onde tem a nossa parte de surf. Mostra o vídeo aí, Beto. Eu acho que só pelo estilo do vídeo, né, pela música e pela logo, já dá para perceber um pouquinho a diferença entre o Niama e o Zanantara, né? É um hotel mais cool, mais moderninho, na própria decoração, nas fotos, nos apartamentos, a gente consegue perceber que ele não carrega tanto aquela coisa classuda da Tailândia, né? Ele é mais modernoso porque ele realmente não tem nada a ver com a Tailândia, ele é uma marca à parte. Então é um hotel super divertido, é um hotel com uma vibe um pouco mais jovem, não que os outros sejam né, velhos, não é isso, mas a vibe dele é um pouco diferente, é mais cool, é mais trendy, né? E a gente também acomoda super bem, circula super bem por todos os públicos, então desde da lua de mel mais jovem até as famílias com as crianças, tem um dos maiores kids clubs das Maldivas, esse hotel, e várias categorias de apartamento, e muitos restaurantes. Então, ele é o nosso maior hotel, ele tem 130 vilas, e a gente tem aí uma parte gastronômica super variada, com mais de 9 opções. Então, essa que vocês estão vendo, são 3 opções juntinhas uma da outra, o nosso restaurante Edge, o bar Edge, e embaixo d'água, que não dá para ver, a gente tem o Sub Six. Então, nós temos aí na Minor, né, nos nossos 5 hotéis das Maldivas, a gente tem 2 hotéis que têm restaurantes embaixo d'água, que são opções incríveis aí para os clientes poderem degustar das mais diversas gastronomias e culinárias, desde a gastronomia internacional até a gastronomia tailandesa e asiática e italiana, enfim. A gente tem bastante opção gastronômica aí para quem vai ficar no Niama. No Niama você tem que ficar mais tempo ainda para conhecer todos os restaurantes, Beto. E a famosa onda aí do A Niama. famosa onda, o que acontece? Essa onda, gente, ela sempre esteve lá, ela sempre foi famosa, mas eu confesso que depois que Gabriel Medina passou por lá, a gente bombou no mercado do surf, porque no final das contas ele gostou tanto do hotel que ele acaba falando do hotel até hoje, né? E ele já voltou para lá 2 vezes, além da primeira que ele foi a nosso convite. Voltou com a família, voltou com a namorada, não sei se ele já casou, não casou, já não sei mais, enfim. Então, ele ficou super fã do hotel, e essa é uma onda que quebra ali no hotel. Então, você não precisa de barco, não precisa pagar para surfar, é uma onda que chama Vode, é só mergulhar, remar e surfar essa onda, e aí pertinho do hotel ainda tem outras 2, que fica uma distância de 5 a 15 minutos ali do Niama, e um pouco mais adiante, né, uma distância um pouquinho maior, aí tem uma variedade enorme, então a gente tem ali uma localização bem propícia para surf. E o mais legal é aquilo que você falou, às vezes uma pessoa só do casal é surfista, seja o homem ou a mulher, então o Niama te oferece uma estrutura tão incrível, tanto para o surfista quanto para quem não é surfista, né? Normalmente os hotéis de surf nas Maldivas acabam tendo uma estrutura um pouquinho menor, e aí quem não surfa fica lá meio entediado. No caso do Niama, isso não acontece. E o Nadu?
Gente, o Naladu é uma experiência à parte, ele fica ali bem pertinho do Onantara Velho e do Onantara Digu, né, como vocês puderam ver, e é uma experiência quase que sensorial. Então, são 20 casas, que a gente chama de residents. Essas casas têm 300 metros quadrados no mínimo, e elas são feitas para um casal, tá? Não é porque ela tem 300 metros quadrados que são casas para 4, 5 pessoas, né? Então, ela tem uma estrutura, é como se você se hospedasse, a gente, numa casa-cor nas Maldivas, porque cada uma tem uma decoração diferente. Todas elas têm uma piscina privativa, e algumas delas dão de frente para a praia, outras delas estão em cima do mar. Elas não são naquelas palafitas, como são os bangalôs do Velho, por exemplo, mas você pode ver até por essa foto que o deck delas avança sobre a água. Então, a sensação é de estar sobre a água, mas na verdade, uma casa, não é um bangalô, é uma residência, tá? E Então, 300 quadrados a gente não se sente apertadinho, né? jamais, é uma experiência incrível, e o serviço desse hotel ele é muito diferenciado. A gente tem aí um mordomo para cada casa, para vocês terem uma ideia, ele tem um restaurante só, mas os clientes do Naladu podem frequentar todo o complexo entre Naladu, Valley e Digu, então eles podem ter essa opção, mas eu confesso que quem está hospedado no Naladu acaba ficando muito no Naladu porque ele tem uma praia maravilhosa, e o restaurante dele é assim, peça o que quiser. É um restaurante que não tem menu, você diz para o chefe que você está com vontade de comer e ele vai fazer para você. Então, é realmente uma experiência à parte, de hospedagem, de serviço, e de localização também, né? Essa nossa tartaruguinha também mora por ali, Beto. Eu lembrei de você falando da tartaruga. É um ótimo hotel para fazer snorkeling ali por perto, tem lagoons com tons de azul maravilhosos. Então, para um cliente um pouquinho mais exigente também, realmente é um hotel sem precedentes, maravilhoso. Gente, e para falar, Clara, muito obrigado pelas Eu que apresentações. agradeço, obrigada. Eu espero que eu não tenha me estendido muito, mas é que são 5 hotéis, então a gente fica empolgado e começa a falar demais. Fica aí que a gente volta a te perguntar lá no final. Estou aqui. E como a Clara estava falando desse mundo subaquático, queria que a Niara, nossa grande especialista e convidada da noite, nos falasse um pouco, né, sobre o que é mergulhar nas Maldivas, tu que já mergulhaste em diferentes lugares, os melhores lugares do planeta. Beto, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Paxa, falar das Maldivas é maravilhoso, né? Então, vamos lá, tu resumiu a minha apresentação? Como é que ficou? Tu vai botar os slides para mim? Integral. Tá bom. Então, eu sou da Planeta Mergulho, é uma escola de mergulho. A gente dá cursos de mergulho, também uma loja de equipamentos e organizamos viagens de mergulho pelo mundo. Então, toca aí, Beto. Então, essa é a primeira imagem. Assim, né, pessoal? Não preciso nem falar como é que as Maldivas, para dar água, vocês já falaram, a Clara já falou e tal, é exuberante e é um lugar para relaxar e é um lugar de muita diversão, né? Diversão fora d'água e diversão dentro d'água, né? Essa característica das Maldivas de ter inúmeras ilhas e atóis é muito legal para a vida marinha, porque as lagoas são formadas por canais. Esses canais alimentam as lagoas com a água do oceano. E essa água do oceano, ela está cheia de nutrientes, ela é rica em plâncton, ou seja, é alimento. Se tem alimento, tem vida. Tem corais, tem cardumes de peixes, tem criaturas minúsculas e também vêm os grandes predadores atrás desses animais. Com relação às características do mergulho, é VIP, é top. Então, a temperatura é de 28 a 30 graus, às vezes tu nem precisa colocar roupa de neoprene, pode mergulhar de traje de banho, depende do mergulhador. A visibilidade, ela varia, a visibilidade, a distância que a gente consegue ver as coisas embaixo da água, ela varia de 15 a 40 metros.
mas existe a época do ano em que há mais ventos e há mais chuva, então diminui um pouco a visibilidade. Dá para mergulhar o ano todo, mas a época da chuva e vento diminui a visibilidade. E a profundidade dos pontos, ela fica entre 10 e 25 metros. Então, é legal para quem é mergulhador iniciante, para mergulhadores intermediários, para mergulhadores avançados. Ou seja, é um parque de diversões, tem para todo mundo. Pode passar, Beto. Eu selecionei alguns pontos de mergulho, né, que, na minha opinião, são maravilhosos, que esbanjam vida marinha, e para tentar localizar vocês, né, ali onde tem aquele aviãozinho fica a capital, né, que é Mali, e tem alguns pontos que eu vou mostrar que ficam no atol mais ao norte, e alguns pontos que eu vou mostrar ficam no atol mais ao sul, ali no Ari Atol e ao sul de Mali. Pode passar, Beto? Vou começar com um ponto de mergulho que é muito divertido. A gente falou em diversão, as Maldivas é diversão. Chama Curedo Caves, né? Também conhecido como Aeroporto de Tartarugas. E eu não estou brincando, gente. Tem uma parede, essa parede de corais, né? Ela tá cheia de pequenas grutas, pequenas cavernas, pequenos buracos. E esses buracos têm os seus donos, são as tartarugas. Tem uma, duas, três, várias tartarugas. Cada buraco funciona quase como uma garagem. Então, as tartarugas elas sobem até a superfície para respirar e voltam para a sua caverninha. Então, é uma aterrissagem, uma decolagem de tartaruga o tempo todo. Quando a gente está mergulhando, tem que cuidar, porque daqui a pouco vem uma tartaruga e se você tiver entre ela e a caverna dela, ela vai te atropelar. Então, é muita vida e esse ponto tem essa característica. Pode passar, Beto. E as pessoas que mergulham lá, elas ficam alucinadas, porque realmente são muitas tartarugas de vários tamanhos, e são tartarugas verdes muito grandes. Pode passar, Beto. Bom, tem mergulhadores que gostam de naufrágio. Você falou, Beto, que mergulhou num naufrágio ali perto do aeroporto, né? E naufrágio é um grande concentrador de vida marinha, né? São barcos afundados, às vezes tem estruturas, né, afundadas, até helicópteros ou aviões afundados. Então, esse naufrágio, ele é interessante que a proa do navio, ela está aparecendo na superfície, e é um lugar legal para tirar fotos, o pessoal fica bem alucinado. E quando a gente desce, são 2 naufrágios, mas esse mergulho, ele tem muita corrente, e pela corrente tem a visibilidade é um pouco mais baixa para os padrões das Maldivas, mas é um mergulho para quem tem um pouquinho mais de experiência, e é cheio de corais incrustados nos cascos dos navios e com muito peixe. Pode passar, Beto. Esse ponto aqui chama Shark Point, tá? É muito interessante porque é uma estação de limpeza dos tubarões. O que é uma estação de limpeza, né? Vocês podem ver que o tubarão está com a boca aberta e ele não vai engolir aquele peixinho que está ali, porque ele precisa daquele peixinho. Então, a estação de limpeza nada mais é do que são 2 animais que convivem e se ajudam mutuamente. O limpador, que é o peixinho, ele está se alimentando da pele dos tubarões, dos micro-organismos que estão na pele dos tubarões, e, ao mesmo tempo, os tubarões se aproveitam da limpeza daqueles peixes. É quase como ir ao dentista. Pode passar esse aí, Beto? Dá o play. Aí.
esse ponto, pessoal, é bem perto ali da capital. É uma fábrica de peixes que tem ali. E é um mergulho alucinante. É um mergulho fácil, não é muito difícil, está numa profundidade bem razoável e é cheio de vida. E a gente às vezes tem que até baixar a cabeça, porque vem raia, vem moré, vem tubarão, de tudo que é lado. Por que acontece isso? Essa fábrica de peixes, ela descarta pedaços de peixes ali em volta, e o que acontece? Há muita briga por alimento, né? Essa moreia aí tá pegando um pedaço de atum que sobrou. Então, junta muita vida marinha. É muito interessante esse mergulho e é um mergulho bem fácil de fazer. Pode passar, Beata. Bom, eu não podia deixar de falar das raias-mantas. Até eu vi imagens, né, Beto, na tua apresentação. São animais dóceis, são animais amigáveis, são enormes, são gentis, e elas flutuam na água, né? Então, para um mergulhador, né, mergulhar e ver uma raia-manta ou ver um tubarão é como colocar uma medalha no peito. É muito prazeroso e são animais que deixam a gente com aquela sensação assim, ai, ainda bem que eu mergulho, ou ainda bem que eu faço snorkel, porque você pode ver muitas dessas coisas que eu mostrei fazendo snorkel também. Então, essa é a Niara. E para quem se interessar e quem estiver indo para as Maldivas, tem que fazer o curso antes. E está aqui o contato do Planeta Mergulho, né? O Instagram, o site, né? Para vocês falarem com quem entende, para já sair com a carteirinha aqui, né? Que daí para aproveitar muito mais quando estiver lá. Obrigado, Niara. Fica aí. Obrigada, Beto. Vai vir mais perguntas. E agora eu queria mostrar o sorriso mais bonito da indústria do turismo do Brasil, que é o William Pulvirente, apaixonado pela indústria da hospitalidade, ingressou no turismo de luxo em 2012, no The Leading Hotels of the World, e hoje é o sorriso do Baglione. Tudo bem, William? Tudo ótimo, Beto. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos, participação de todos aqui numa segunda-feira à noite. E, Clara, parabéns pela apresentação. Eu fico aqui pensando, se eu trabalhei igual maluco nesse período de boom de Maldivas, com todos os outros países fechados, eu só tenho um hotel, fico imaginando você com 5 propriedades. Graças a Deus que a gente tem, né, as Maldivas para nos salvar, graças a Deus. Sim, verdade. A história do William com as Maldivas, além de representar, tem um lance profissional, tem um lance também pessoal, né? O que tu foi fazer, ou o que tu aproveitou nessa tua ida aí das Maldivas? Sim, Beto, bom, vamos lá. Primeiramente, prazer, tá? Eu sou o William, como mencionado ali anteriormente, comecei a minha carreira na parte de hotelaria de luxo pela Leading. A Leading Hotels of the World é uma associação de hotéis de luxo, basicamente, explicando em poucas palavras, é o carimbo de luxo, o carimbo de alta excelência da marca, dos hotéis, né? Uma associação gira em torno de 300 a 400 hotéis. A nossa marca, o Baglione, para quem eu trabalho atualmente, faz parte dela, então foi assim meu ingresso na hotelaria. Com o Baglione eu estou desde 2018, tive a oportunidade de visitar as Maldivas, a gente tem um hotel lá inaugurado em agosto de 2019, nós inauguramos um pouquinho antes da pandemia, é um hotel feito do zero, conseguimos a concessão da ilha e levantamos a nossa propriedade do zero, e eu tive a oportunidade de visitá-lo no ano passado, por conta da pandemia, tudo isso que aconteceu, os outros hotéis Baglione estão na Itália, em Londres, etc., e eu tive a oportunidade de visitar a nossa propriedade por lá. E aí, uni o útil ao agradável, fiz uma visita técnica, conheci todos os meus colegas que estão baseados na ilha, passei por lá 6 noites, com direito a um acompanhante, né? Levei a Lu, a minha antiga, né, namorada e atual noiva, e estamos juntos aí já
farão agora 10 anos, né? Começamos com 20 anos de idade, 20 aninhos, e tive a oportunidade de levá-la comigo para acompanhar nessa viagem, que foi um feito muito importante na minha carreira. Primeira oportunidade de conhecer as Maldivas, o hotel recém-inaugurado, e não podia deixar passar em branco, Beto. Eu falei, acho que é a oportunidade perfeita para unir coroar esse presente de viajar às Maldivas a trabalho, levando uma parceira que está comigo aí há anos e coroando esse momento com um pedido de casamento. Foi muito mágico, o hotel organizou assim, todos os detalhes, realmente eu conto nas apresentações que eu faço, eu tive a oportunidade de vivenciar o que um hóspede, né, o que um cliente nosso vivencia, e eles pensaram em cada detalhe, desde o passeio, toda a decoração do quarto, a surpresa do quarto, depois que nós voltamos dessa atividade. Então, foi realmente uma experiência assim, que agregou muito e que vai ficar marcada para o resto dos anos aí. O Beto até comentou comigo, William, me manda uma foto tua das Maldivas. Eu falei, Beto, eu não tenho foto sozinha, cara. A Lu não deixou eu tirar uma foto sozinha. A minha foto de terno para abrir a apresentação das Maldivas é por conta disso, pessoal. Não tem uma foto sozinha nas Maldivas. Mas foi muito legal. E nos falam do Baglioni, então. Sim, vamos lá. Então, como eu comentei com vocês, o Baglioni, nós somos... Qual é a ideia do Baglioni, resumindo, tá, um pouquinho para vocês? Primeiramente, somos parte da Leading, tá? A gente tem esse selo de qualidade, esse carimbo de luxo. São apenas 3 hotéis nas Maldivas, de toda essa quantidade que o Beto citou anteriormente, que tem esse selo. Nós somos um deles. Recém-inaugurados, inauguramos em agosto de 2019. Tá? Por conta da pandemia, a gente teve que ficar alguns meses com as portas fechadas. Então, o hotel está novinho em folha. E o que é legal, a marca Baglioni, para que vocês entendam, tá? É uma marca de origem italiana. Ainda é de gestão familiar, a família Polito é quem toma todas as iniciativas, estratégias, tudo que envolve a marca Baglioni, tá? É feita por eles. E é uma família que faz questão de levar essa alma italiana, essa alma europeia para todos os nossos hotéis. Então, a gente tem uma propriedade em Londres, que o slogan é a Casa Italiana em Kensington, que é o bairro onde nós estamos localizados, e nas Maldivas não é diferente. A principal filosofia é levar um pedacinho da Itália, um pedacinho da Europa para dentro das Maldivas. Aqui vocês conseguem ver uma foto aérea da nossa ilha, tá? Nós temos ao todo 96 acomodações, divididos entre beach villas e bungalows overwater, tá? Eles vão se diferenciando por uma questão de tamanho e a presença da piscina. Nós temos acomodações com e sem piscina, acomodações com vista para o pôr do sol, acomodações com vista para o snorkeling, para a barreira de corais, né, que é mais indicado para o snorkeling. Então, são esses detalhes que diferenciam uma acomodação da outra. O que é muito importante dizer, assim que vocês chegarem em Malé, tá? Nós temos o nosso staff que dá toda a assistência, leva vocês até o nosso lounge. A gente tem um lounge ali no aeroporto, tá? Que é onde vocês podem aguardar até a saída do hidroavião. E a única maneira de se chegar até nós é de hidroavião, tá? Por que eu digo isso, pessoal? Quem tem um pontinho de medo, uma certa incerteza, tira isso da frente, porque o passeio de hidroavião, tá? Eu costumo dizer passeio, é um transfer que leva o cliente até a nossa ilha, são 40 minutos de voo, é uma ilha realmente bem exclusiva, bem tranquila ao sul de Malé, o cliente não, parece realmente que você está num paraíso, porque você praticamente não vê movimentação de barcos, de aviões passando ali, é só realmente os clientes que chegam e que saem da nossa ilha.
E esse trajeto é fenomenal. A gente pode ver um pouquinho do vídeo que o Beto mostrou no começo, tá? Faz parte já da experiência. Então, sempre, quando vocês forem viajar, tentem pensar nisso. Se, porventura, de repente, for uma insegurança, se deem essa oportunidade de experimentar, porque é realmente um voo assim, paradisíaco e uma oportunidade imperdível. Então, a nossa ilha é 100% natural, tá? Não temos nenhum detalhe artificial ali na ilha. Nós conseguimos, como eu comentei com vocês, a concessão da ilha e construímos o nosso hotel desde o zero. Não temos nenhuma parte da ilha que é de areia artificial, de extensão de território, nada. A gente construiu o nosso hotel ali 100% do zero. Na foto anterior, Beto, se você pode voltar, te peço desculpas. Se vocês analisarem ao redor da nossa ilha, tá, tem essa barreira de corais. Assim como a Clara comentou também de algumas propriedades dela, um dos nossos pontos fortes aqui nesse hotel é justamente esse o fato de todas as atividades de mergulho, seja snorkeling ou scuba diving, enfim, mergulho com cilindro pode ser feito na nossa ilha também, tá? Não há necessidade de pegar o barquinho, se deslocar até algum outro ponto da ilha. Aproveita antes que eu esqueça, Neara, não deixa eu esquecer, tá? Depois eu passo a ponte entre você e a nossa responsável do Magal Dive Center. É uma italiana que mora nas Maldivas há muito, muito tempo. Tá? Ela é fera, conhece assim... ela me deu uma aula de Maldivas, você agora comentando, me veio até em mente. Depois eu coloco vocês em contato, que será muito legal para os dois lados. Bom... Então, pode passar, Beto. Eu vou falar um pouquinho do estilo dos quartos, show de bola. Temos as acomodações, tá? Desde os nossos beach villas até as nossas water villas. Temos beach villas também com 2, 3 quartos, tá? Water villas também, 2 bedroom, 3 bedroom. Somos uma excelente opção, seja para o casal, como também para a família. Bungalows com e sem piscina. A decoração, para quem conhece Balione, não sei se alguns de vocês aqui presentes já teve a oportunidade de se hospedar em algum dos nossos outros hotéis da rede. É uma marca renomada, extremamente conhecida na Europa, tá? Muito forte na Itália, até por conta da origem. Dou só um exemplo para vocês entenderem um pouquinho. Temos um hotel em Veneza, é um dos hotéis mais premiados, um membro LEED, um dos hotéis mais renomados lá no destino de Veneza. O prédio, o edifício de Veneza está de pé desde 1118. Por que eu estou dizendo isso? A marca Balione é uma marca de extrema tradição, renome europeu muito forte, tá? A maioria dos nossos prédios são tombados. Isso se repete em Veneza, em Roma, Florença. Por que eu dei toda essa volta? Para dizer que nas Maldivas, a nossa ideia foi levar um pedacinho da Itália para dentro das Maldivas, mas num estilo completamente maldiviano, tá? A gente está com tonalidades bem clean, cores leves, branca, azul, esmeralda, bastante detalhe em madeira. Esses são os detalhes da nossa decoração. Aqui entramos nos slides de gastronomia, tá? Na nossa opinião, é o ponto mais forte do nosso hotel, tá? Junto com a questão do mergulho. A filosofia da marca de levar um pedacinho da Europa, um pedacinho da Itália para dentro das Maldivas, nota-se principalmente neste ponto. Tá? Nós temos 4 restaurantes ao todo, temos uma adega, o nosso bar da piscina com música ao vivo todas as noites. No bar da piscina a gente tem temos experiências desde o famoso aperitivo italiano com bruschettas, com Aperol Spritz, com as famosas refeições italianas. Temos também o Dopo Cena, que é uma tradição italiana. Depois do jantar, eles se juntam para um digestivo, para continuar curtindo a noite ali, tomando um vinho e um espumante. Então, um dos nossos principais pilares.
é muito bacana, tá? Realmente, mais de 75% do nosso staff é formado de italianos. Basicamente, 99% do que a gente utiliza na nossa ilha é importado da Itália, importado da Europa. Então, essa é realmente a filosofia. Um pedacinho, para quem é apaixonado por Europa, principalmente Itália, fica aqui o convite para vocês procurarem o Beto depois. A gente tem condições especiais também para agências Virtuoso. E tenho certeza que não vão se arrepender. Estendo para não deixar minha colega Clara também na mão, a gente divide 3 noites em um, 3 noites no outro. Só vai precisar escolher um dos 5 da Clara. Não, mas é do lado do Niama, é no mesmo atol. Então dá para ir de barco, provavelmente. Deve ser muito perto, né? Inclusive, a gente já fechou algumas vendas dessa Casadinho. já. Eu também já estou me lembrando. A gente podia fazer um exchange agente, né, William? Eu vou para lá, você vai para cá. Boa. Gente, mas o que é bacana, e por isso que eu tenho muitas experiências em todas as Maldivas, né? Mas cada um deles é vontade de embarcar agora, né? Então é esse que é o bacana, né? Dessa diversidade ali, e dentro todos com bom gosto, com experiências únicas, marcantes, né? Aqui continua. Pode continuar, que tem mais alguns slides teus aqui. Tá, Beto, se você puder voltar só a parte das arraias que a Niara comentou antes, é um dos detalhes, tá? Um dos pontos assim que eu estava conversando com a Alessia, que é a nossa responsável ali pelo Magal Life Center, toda essa parte das atividades, e ela comentou que realmente essa parte da ilha é abençoada, porque a gente vê muito das arraias, não é um animal tão fácil assim de se ver se você não faz um mergulho, e elas ficam ali rodeando a ilha, você curtindo a praia, passeando na areia ali, você tem É uma pena que eu não te gerei o vídeo, Beto, eu não te enviei o vídeo, mas eu tenho um vídeo que eu fiz com o pé ali na areia e vendo a raia passar bem no rasinho. É uma experiência muito, muito fantástica, muito grande. Essas mantras são bem maiores do que outras que eu tinha visto já mergulhando, etc. Então, são experiências bem legais. E é o segundo pilar, nosso segundo ponto de força, né? A primeira questão da gastronomia, e o segundo é a questão de diversas atividades, experiências podem ser feitas na ilha. A vida ali marinha é muito, muito presente, muito preservada. A gente fez questão de fazer todo o processo de construção do resort, respeitando todos os detalhes, usando os materiais menos agressivos ao meio ambiente, justamente para preservar toda a vida que a gente tinha ali ao redor, e conseguimos fazer com sucesso. A ilha está muito legal. Se você quiser passar, Beto, eu não sei se você botou a apresentação toda. As gurias saíram da casinha, né, com as nadadeiras e com o snorkel, já vão fazer snorkel na frente de casa, né? O snorkeling, ele pode ser feito ali tranquilamente, como também, Beto, e eu digo de experiência própria, o scuba dive, o mergulho de cilindro. Por quê? Você entra com o teu instrutor, nós temos o Dive Center, né, na própria ilha, é feito toda uma parte da aula teórica antes de você entrar, depois você já vai de macacão, né, de roupa de mergulho, pé de pato na mão, entra no mar ali no rasinho, coloca o pé de pato, vai até a altura da cintura mais ou menos, e o teu instrutor ele vai te dizendo, vai fazendo sinais, ok, ruim, ele vai relembrando tudo que você teve ali nos 30 minutos anteriores na sala de aula. Dando ok, você, entre aspas, passando no teste, ele te acompanha, você entra mar adentro, tá? Passa a parte do snorkeling e, Beto, é fenomenal, porque o que você vê de cima chegando do hidroavião, a diferente tonalidade da cor do azul claro, azul escuro, esse verde, quando você passa a barreira ali de corais, é um muro, Beto, assim, um buraco, digo. A Niara vai conseguir explicar com palavras mais cultas e corretas para esse tipo de mergulho, né? Mas assim, é um buraco, Beto, que você começa a descer com o instrutor e ele vai controlando a profundidade, ver se você está com dor no ouvido ou não, e ali é fantástico, Beto. É legal que basicamente a cada metro, 2 metros que você desce, vão mudando os tipos de peixe, as cores. É uma experiência muito fantástica e o melhor, pode ser feito na própria ilha, não há necessidade de pegar um barquinho nem nada, é fenomenal.
E o spa? Spa, come-se muito bem, tá? Reforçando, somos uma marca 100% italiana e temos muito orgulho disso, então o spa é de suma importância ali durante a estada. A gente tem 6 chalés ao todo espalhados pela nossa propriedade, com massagem, tratamento de bem-estar, etc. Temos a nossa academia também. Temos algumas professoras que ficam lá à disposição para dar aula desde a aula de yoga até meditação, alongamento, tudo isso a gente consegue oferecer para o cliente também. Temos algumas aulas já programadas semanalmente, se o cliente se encaixa dentro dessas aulas, dentro desses horários, não tem custo nenhum. E a gente tem também a opção das aulas particulares, com os professores 100% à disposição. É muita coisa para falar, é um hotel só, mas poderia estar aqui falando de 2 horas só de experiência e atividade legal que tem na ilha, e mais 2 contando essa parte pessoal que tive o prazer de vivenciar por lá. Mas o legal que é isso, que era o convite que eu fiz para vocês participarem, era de dar essa ideia, né? Então, as imagens já falam por bastante, né? E agregando com as vivências de vocês, né? E apresentando as características deste mundo maravilhoso que são as Maldivas. Então, agora, o William continua por aí, e eu vou convidar o Alexandre, que está no Egito, e nos mandou, então, um registro da sua vivência nas Maldivas, né? O Alexandre é francês, uma trajetória no setor comercial de hotéis de luxo em Paris, na Borgonha, em São Paulo, e ele fundou a Version Unique, que representa hotéis de alto padrão, e que aqui ele vai nos falar de 3 deles. O Milaidu, então, é bem a apresentação sensorial para vocês. Agora o Barros. Além de ser o hotel ideal para casais e para relaxar, o Barros oferece um leque variado de atividades que vamos descobrir agora. O Marine Center do Barros é certificado PADI 5 estrelas, então dá para fazer aulas de mergulho aqui. No meu caso, eu vou pegar o meu equipamento de snorkeling e fazer um snorkeling guiado para descobrir esse lindo Recife do Barros, que é considerado como um dos mais bonitos das Maldivas. Gente, olhem isso! Quando eu falo para vocês que esse Recife do Barros é incrível, é mesmo. Olha, eu estou na praia a poucos metros, 2 metros desse tubarão de Recife aqui. Olhem que sensacional. Eu vou agora então explorar o famoso Recife do Barros. A gente se vê em breve. Nossa gente, que incrível esse Recife do Barros! Eu nadei com tubarão, arraia, vi tartaruga também, povo, lagosta. É um verdadeiro aquário, até vi peixes palhaços. Bom, vamos lá então aproveitar de algumas atividades que o Barros possui. Temos a possibilidade de fazer algumas atividades não motorizadas, como canoa transparente, stand-up paddle e snorkeling, obviamente.
Temos também atividades mais radicais, como wakeboard, esqui aquático e um leque variado de atividades e experiências que o Marine Center pode organizar de forma totalmente personalizada. Vamos agora fazer um passeio de embarcação típica das Maldivas. Olha, estão vestidos também com a canga típica maldiviana. E a gente vai fazer esse passeio para ver o pôr do sol. Olhe um pouco esse pôr do sol mágico aqui nesse Numa. O Spa do Barros fica no meio da vegetação. É um lugar realmente muito romântico, muito charmoso, que inspira a paz, tudo cercado pela vegetação densa da Ilha do Barros. Mas agora fazer uma sessão de yoga. E o yoga aqui no Barros acontece no deck do Lighthouse, do restaurante gastronômico, com essas vistas incríveis para a lagoa e o Recife do Barros. Realmente inspira muita paz aqui. Cada uma das apresentações aqui, da Clara, do William e do Alexandre, assim, são fabulosas. Aqui o Nautilus é um outro. Queria mostrar aqui as opções gastronômicas, né, que mostram a diversidade, como os colegas já apresentaram. Olhe um pouco essa joia que temos aqui no Nautilus. É o restaurante Ocaso, que abre para o jantar, onde temos live cooking e ele serve uma gastronomia japonesa extremamente refinada em um ambiente muito intimista. Temos pouquíssimas mesas espalhadas pela vegetação na beira da praia. O hotel tem uma segunda opção de restaurante para o jantar, que é o Zeitun, que é o restaurante gastronômico do hotel, que está atrás de mim, sobre as águas, com vistas lindas para o pôr do sol. Então recomendo muito ir no primeiro andar, por exemplo, para tomar um coquetel, para ver o pôr do sol antes de um jantar romântico. E é isso aí, como já está quase na hora da janta e falando tantas delícias, né? Queria agradecer aqui a presença de todos, já vou voltar aqui para todo mundo falar um pouquinho e convidar vocês para o próximo Beto no Mundo, que vai ser no dia 18 de outubro, onde a gente apresenta o Nepal. Gente, depois de tantas maravilhas, é difícil dizer, hein, Niara? Para qual que a gente volta, hein? Quantas vezes já foste para as Maldivas, Niara? Eu já fui 3 vezes para as Maldivas.
É sempre com o objetivo de mergulhar. Acho que eu passo mais tempo embaixo d'água do que fora, viu, Beto? Né? Mas é que é o arquipélago pede, né? E Sim, para quem nunca mergulhou, né, é bárbaro essa sensação, porque tu vê o a mar facilidade, né? tu vê de cima, parece uma coisa homogênea. Daí tu desce, tem toda aquela movimentação da policromático, de multiformas, né? Que é muito psicodélico esse E mundo submarino. atende todos os gostos dos mergulhadores, né? E do pessoal que faz snorkeling vai ficar bem servido, porque tem muita vida, o mergulhador iniciante até o mergulhador mais arrojado, que quer mergulhar em corrente com tubarão-baleia. Então, atende a todos os gostos. Falando especificamente de mergulho, fora o resto, né? Que eu vi aí nos hotéis, aquele restaurante ali submerso, meu Deus. Aquilo é uma loucura, né? Ah, Marta Lemezek, como é que foi essa tua volta virtual aqui para as Maldivas? Tem que liberar o teu microfone. Não, Beto, a lembrança que eu tenho das Maldivas são duas. Eu nunca queria sair da água e tu sempre estavas mergulhando quando eu perguntava por ti. Mas é um paraíso e eu tenho muita vontade de voltar e fazer um mergulho com tubo, né? Que eu não mergulhei. Eu só vale a curti pena. aquele. Claro que vale. Eu mergulhei em Fernando de Noronha, não mergulhei nas Maldivas. Mas essas são duas lembranças de que não querer sair d'água nunca. Ah, e tem mais, as massagens. Que loucura! E olhando para aquele mar. Bom, é tudo de bom, é um paraíso, né? E tu só mergulhava, né? Tu sumia. Tem bastante tempo livre, né? Eu deixei bastante tempo livre para vocês para eu poder mergulhar bastante também, né? Foi bem esperto. Isso aí. Marta Lemezek. Ana Maria Viotti, tá aí? Ok, Ela não. estava, agora não está mais. Ela estava até há pouco, né? E a questão das moreias, como é que é? Muito difícil, muita, que é Niara o bicho mais perigoso do mar, né? É Pedro, né? Isso. Pedro, assim, ó, a moreia, ela parece agressiva, porque ela fica abrindo e fechando a boca com aqueles dentes horrorosos que assustam, mas na verdade é um movimento para ela respirar. E ela não é um peixe agressivo. Ela só vai ser agressiva se você for lá cutucar, mexer, querer pegar no rabo, aí sim ela se torna agressiva. Senão, ela está ali tranquila, caçando o peixinho dela ou intocada. E a mesma coisa para o tubarão, né? Então, em regiões tão piscosas, né? Eles não vão se preocupar em dar uma mordida na gente, né? Não, porque tem muita alimentação, justamente por ter tantos canais, né? E a água tem diferença de maré, e a água entrando por esses canais e formando essas lagoas, entra muito alimento, né? E às vezes os tubarões estão no raso, porque às vezes até são mais filhotes, né? Que gostam de ficar na água mais quentinha. Mas eles têm toda a alimentação deles e eu desconheço o relato de acidente de mergulhador com tubarão nas Maldivas. Eu já mergulhei com tubarões na Grande Barreira de Corais. E daí Na Austrália. tem até uma brincadeira que eu faço, quando me perguntam, eu digo, eu estava tentando tirar uma foto com 3 tubarões e não consegui, porque 2 se meteram a mais, então ficou com 5 tubarões a foto. Né? Mas tubarão é bem tranquilo, só que eu tinha uma ideia que moreia era difícil. Sempre dizem para não chegar perto e tal. Eu sou um mergulhador intermediário, assim. Tá certo. E Não deve tocar, não deve se aproximar tanto. Sempre respeitar aquele espaço dos animais, né? Sim, o tubarão é aquela coisa, você não pode ir contra ele, né? Se ele vier pro teu lado, só dá uma desviada que é tranquilo.
Isso. Porque o grande lance de mergulhar é tu estás entrando num ecossistema que não é teu, né? Então tu está aí de observador, né? Quanto menos tu interferir, menos tu vai poder desfrutar de ver o mundo subaquático como ele de fato é, né? Você é um convidado nesse mundo, né, Beto? E aí a gente tem que se portar como tal. E uma coisa técnica, PAD é melhor que CIMAS ou não? A PAD, ela existe em mais lugares do mundo. Então, é muito fácil você ter a certificação da PAD e conseguir mergulhar em qualquer lugar do planeta. A CIMAS, ela não tem, né, essa potência, essa abrangência, e ela não são muitos instrutores CMAS que existem, né? Então, às vezes, até renovar essa certificação, às vezes fica um pouco mais difícil, mas é uma boa escola de mergulho também. Pessoal, eu tinha só uma pergunta para a Clara, bem na hora que ela falou do surf, teve um barulho aqui, eu queria saber que tipo de onda tem lá. A onda que tem no Niama chama Vode, é uma esquerda que quebra ali na frente do hotel, e depois a gente tem duas outras, uma que chama Caçabo e uma que chama Rocos Pocos. Tá, tu não sabe o tipo, esse é fundo de coral, direto, ou não, fundo de areia? Não, é fundo de coral, a Vode é fundo de coral, então é para surfista um pouco mais intermediário. Sim. Não sei se o Felipe e a Marina estão por aí, que vão fazer a lua de mel no Niama, se quiserem fazer alguma pergunta para a Clara. Talvez já tenha saído. A Luísa, que também talvez tivesse alguma pergunta. De qualquer maneira, né, a gente tem os contatos dos participantes que gentilmente cederam seu tempo, seu conhecimento para compartilhar seus destinos de sonho e comercial, né? É coisa boa a gente trabalhar com o que se gosta, né? Vender algo assim é muito bom, né? Então é um caminho de mão dupla, né? Porque é 100% satisfação, sempre, né? E então eu queria agradecer o William, a Clara, o Alexandre aqui que está ausente, o Verdun que mandou o seu depoimento, a Niara, e estamos aqui à disposição. Quem quiser fazer perguntas. Eu queria só agradecer também. Obrigada, Beto, pelo convite. Marícia, obrigada, William, por compartilhar aí os nossos outros hotéis além dos meus. E obrigada a todo mundo que assistiu a gente até agora. Marícia, uma pergunta aí para algum dos nossos especialistas? Não, Beto. Então tá. Karen, não é a Marisha, mas não tem. Marícia... A Marícia está falando, mas ela está no mundo. Desculpa, gente, não, mas eu acabei de olhar aqui, não entrou nenhuma pergunta, não. Pessoal, então eu queria agradecer muito a presença de todos, de quem falou, de quem ouviu, né? E foi um Beto no Mundo diferente dos outros, né? Onde a gente explora mais a história, a geopolítica, né? Então, só finalizando aqui para quem tem curiosidade, o homem chegou em torno de 500 a.C. nessas ilhas, durante 1.500 anos ela tiveram sua vida própria, a partir de 1123 ela adotou o Islã como religião oficial, e o Ali Abu Bakr, que vai introduzir o Islã, vira o seu primeiro sultão. Foram 6 dinastias, 84 sultões, né, até 1959, quando foi proclamada a República, né, e estamos, então, com presidencialismo desde então, né? Então, ela tem todo esse histórico ali de quase um milênio, né, de sultanato, né? Então, essa é a República das Maldivas, 150 resorts para todos os gostos, né, que nós, como Trip and Travel, teremos
o máximo prazer em organizar essa viagem de sonhos. Uma boa noite a todos e nos vemos no Nepal.